Os irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre vós. Abramos as nossas Bíblias, a Epístola de São Paulo aos Efésios, o capítulo 5, para fazermos a leitura do verso 17. Epístola de São Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, o verso 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Oremos. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, a tua presença, Deus meu, rocha minha e redentor meu, é o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós temos caminhado nessa série de sermões aos Efésios e chegamos agora aqui ao verso 17, que semana passada fez parte do sermão que ouvimos. Estamos já nos encaminhando ao final desta epístola e pela graça de Deus hoje meditaremos aí na parte final, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Efésios 5, 17. Nosso tema hoje é como compreender a vontade de Deus. Se o apóstolo nos chama a compreender a vontade de Deus, como fazê-lo? De que maneira eu posso compreender a vontade de Deus? É difícil definir a expressão vontade de Deus. Ela frequentemente é usada nas Escrituras em referência ao plano e aos decretos eternos de Deus. Quando eu ouço cristãos conversarem acerca da vontade de Deus, e frequentemente eles usam frases como: se ao menos eu pudesse descobrir a vontade de Deus, como se Deus estivesse escondendo deles a sua vontade. Ou então dizem: estou orando para descobrir a vontade de Deus para a minha vida, porque aparentemente acreditam que Deus a está tornando oculta e difícil de ser conhecida, para que dessa forma então possam conhecê-la. Usam vários artifícios e métodos, mas Efésios 1, de 9 a 11, nos fala sobre o que é esse plano eterno de Deus, sua vontade. Efésios capítulo 1, dos versos 9 ao verso 11, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Paulo começa dizendo-nos no verso 9 que ele nos desvendou o mistério da sua vontade, e encerra o verso 11 dizendo: conforme o conselho da sua vontade. Mas mesmo assim ainda é difícil definir essa expressão, porque na Escritura em geral ela define esse plano de Deus aos seus decretos eternos. Deus, ele tem um plano estabelecido, e à medida que esse plano se concretiza, entendemos que ele é a sua vontade, aquele decreto eterno dado por ele na eternidade, conforme se realiza, vai se tornando e se manifestando ser a sua vontade. No entanto, também usamos essa expressão para designar o desejo ou a permissão de Deus, o que ele quer e o que é propício a ele. Não só a vontade determina esse plano eterno, como a vontade nas Escrituras também pode falar da permissão dele, ou também pode designar aquilo que é propício a ele. Os dois momentos nós vamos olhar durante o nosso sermão, Deus falando-nos, mas em geral quer dizer respeito àquele plano eterno dele, onde ele determina todas as coisas. A vontade de Deus pode referir-se não somente a seus decretos imutáveis e àquilo que o agrada, mas também à sua providência geral. Então ela vai abraçar todas as coisas, não só o decreto eterno dele quanto à salvação, mas tudo o que diz respeito à nossa vida, todas as coisas que acontecem. Deus vai tratar sobre isso de forma geral na sua providência.
Em primeiro lugar, esta noite, eu quero considerar com vocês o que significa, então, buscar a vontade de Deus. O que significa buscar a vontade de Deus? Usamos normalmente a palavra buscar, no sentido de conhecer, obter ou chegar à mente de Deus. Mas aqui nós já temos um problema. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem pode sondá-la? Caso queiramos buscar a sua vontade em uma escolha específica, precisaremos penetrar a mente divina para conseguir sua decisão. Então, geralmente, nós reduzimos a vontade dele àquelas coisas que dizem respeito à nossa vida pessoal. Aquilo que podemos designar como uma escolha específica: qual carro eu devo comprar, onde eu devo morar, com quem devo me casar. Mas para conhecer a vontade dele, precisamos alcançar a mente dele, porque é na mente dele que o decreto eterno está decretado e vai se realizar no nosso tempo. Como é impossível sondar a mente de Deus e conhecê-la, encontramos-nos em um problema. Nesse sentido, então, buscar é realmente uma forma de adivinhação. O que geralmente fazemos é tentar adivinhar o que Deus quer, tentar adivinhar qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Essa ideia era comum em religiões pagãs. Se você olhar a história da religião, você vai descobrir que no paganismo, a religião gira em torno de descobrir a vontade do Deus a quem eles estão servindo e então agradá-lo. É no paganismo que surge essa ideia de sondar o Deus que está sendo adorado. Então, sondando ele, descobre-se a sua vontade. Cumprindo-se a vontade desse Deus, ganha-se o favor dele. Isso é próprio do paganismo e não do cristianismo. Na realidade, essa era a preocupação dos reis pagãos. Ao ler a história do Antigo Testamento, ou a história antiga da humanidade, você vai perceber que os reis pagãos, em geral, viviam em torno da ideia de descobrir a vontade dos deuses para viver aquela vontade. Ou, se alguma coisa estava dando errado, era preciso saber o que estava sendo contrariado na vontade dos deuses, para então satisfazê-los, aplacar a sua ira, servindo-os e ganhar o favor deles. A maior parte dos textos do Antigo Oriente Médio, de que temos conhecimento, referem-se à adivinhação. Quer esse ato, quer por runas, quer por jogo de dados, ou olhando as estrelas, ou a entranha de animais, ou pessoas que tomavam qualquer tipo de bebida para entrar em transe. Era adivinhar, descobrir, conhecer a vontade oculta dos deuses e torná-la revelada aos homens. Você não encontrará instrução específica sobre como buscar a vontade de Deus. Isso não está revelado em nenhum lugar das Escrituras. A Bíblia proíbe a adivinhação pagã, Deuteronômio 18:10. Abra sua Bíblia no 5º livro da lei de Moisés, o capítulo 18, verso 10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro. Há uma proibição clara de tentar prever o futuro, de descobri-lo. E há uma promessa clara: Deus promete castigar severamente os que recorrem à magia para descobrir a vontade de Deus. Fazer uso da Bíblia como uma caixinha de promessas. Abrir a Bíblia e apontar o dedo para uma passagem aleatória, ou confiar no primeiro pensamento que vier à mente depois de orar, são formas infundadas de adivinhação cristã. Contrariando o que nós vamos ver que o apóstolo Paulo nos ensina, quando ele declara no verso 17 que devemos procurar compreender, ter uma compreensão. Paulo não está dizendo que você deve adivinhar, fazer um jogo de sorte. Abre a Bíblia, coloca o dedo e o primeiro texto é Deus falando.
ou achar que quando você ora, o primeiro pensamento que vem à sua mente, imunda, contaminada pelo pecado, seja a palavra de Deus. Isso é uma espécie de adivinhação cristã, de tentativa de sondar a mente de Deus. Pelo contrário, Paulo declara: procure. Procurar designa uma atividade. Esforce-se para compreender. Não faça o jogo da adivinhação, da tentativa de acertar pelo erro e acerto o que Deus deseja para você. Depender de sinais especiais de Deus é a marca de uma pessoa imatura, alguém que não consegue simplesmente crer na verdade como é apresentada, mas que precisa receber um sinal miraculoso específico como um símbolo de autoridade de Deus. Aqueles que acham que sinais especiais são um sinal de maturidade são infantes. É preciso mais fé para crer nessas tolices do que para crer na palavra. Ora, se Deus declara na palavra dele que ele abriu o mar vermelho, eu não preciso ver o mar vermelho se abrindo novamente. Se ele declarou que ressuscitou ao terceiro dia, eu não preciso ver ninguém ressuscitando esses dias para crer na ressurreição. Algumas pessoas então caem no engano de: eu quero um sinal especial da parte de Deus para comprovar se de fato o que eu estou crendo é verdade. E ele come um prato de feijoada daqueles grandes, Silvano, domingo à tarde, e dá dor de barriga. E à noite, na madrugada, quando a barriga está fazendo, ele fala: é Deus falando. Não é Deus. Pode tomar sorrisal, porque não é Deus. É dor de barriga mesmo. Então eles acham que esses sinais especiais podem ser Deus. Paulo diz: compreendam. Tenham compreensão das coisas. Façam uma procura. Busquem. É muito fácil ficar parado buscando esses sinais, mas é muito difícil dar-se ao estudo da palavra e aprofundar-se no conhecimento de quem é Deus e compreender a vontade eterna dele decretada e revelada pelas Escrituras. Exige trabalho, demanda tempo, requer humilhação da sua pessoa, dependência dele e do seu espírito. Por isso esses sinais revelam mais imaturidade do que qualquer outra coisa. Ao buscar a vontade de Deus, preciso basear-me no meu relacionamento com Ele, não em um sinal especial. O grande problema é que as pessoas não querem ter um relacionamento com Deus, não querem se aprofundar no relacionamento pessoal com Ele, e aí ficam com o cristianismo diluído, buscando Deus onde Deus não está, querendo ter um relacionamento profundo quando não o construíram. Quando Paulo declara assim: irmãos, procurai. Lá em casa, a Elaine constantemente chama minha atenção. Ela fala assim, eu falo: Elaine, onde está tal coisa? Ela fala assim: está aí. E eu procuro e não acho. E quando ela vai lá procurar, o que acontece? Acha. Vocês estão sabendo de tudo, hein? É porque geralmente os homens não são dados a minúcias, né? Fica examinando. Ele dá uma olhada geral assim, passa por cima. Quando ele não vê, ele deveria ter uma placa bem grande, brilhando, com a seta apontando um mapa. De preferência, se ele tivesse o Waze para guiar ele até aquele objeto, seria melhor. A mulher não, ela já vai lá e procura, é minuciosa, e abre tudo, e examina, até que encontra. É isso que Paulo está dizendo: meus irmãos, procurem de forma minuciosa, até o que vocês achem. Não fiquem esperando que isso vá chegar até vocês, que vai ser entregue assim. Abra a sua Bíblia em Hebreus, o capítulo 1, para fazermos a leitura do verso 1 e do verso 2. A Epístola aos Hebreus, capítulo 1, verso 1 e verso 2.
Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O autor de Hebreus declara que havendo outrora e falado, então ele está dizendo do passado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos patriarcas, aos profetas. Ele então traz no verso 2 para agora e diz assim: nestes últimos dias, no momento atual, ele fala pelo Filho. Já não há mais manifestações como no Antigo Testamento, mas há uma manifestação no Filho e na palavra dele. Ao buscar então a vontade de Deus, eu preciso basear-me no meu relacionamento com Ele, não em um sinal especial, mas em como eu tenho me relacionado com Ele, como eu tenho vivido a presença de Deus. Tenho visto cristãos tomarem decisões importantes, baseados na crença equivocada de que Deus tem uma vontade oculta e que Ele quer que descubram. E isso frequentemente resulta em um desastre. As pessoas ficam procurando uma coisa que eles acham estar oculta. A minha pergunta é: por que Deus ocultaria a vontade dele? Qual seria o propósito? Não é assim que Deus trabalha. Devemos usar a sabedoria que nos é concedida nas Escrituras. Sabedoria no Antigo Testamento é um traço de caráter, não simplesmente pensar de forma sóbria. O Antigo Testamento, principalmente em Provérbios, nos traz essa ideia de que a sabedoria é parte do meu caráter, o meu relacionamento pessoal com Deus e direto com Ele, como Ele tem moldado a minha vida, mudado a minha forma de pensar, de agir. Então o Antigo Testamento me conduz a essa forma de lidar com toda a vida, com o cotidiano, o que nos conduz então ao segundo ponto: use a Bíblia para ser sábio. Deus guia seu povo para fazer sua vontade. Ao contrário do que muitos pensam, Ele não está escondendo a sua vontade, Ele está nos guiando para conhecer a sua vontade. É fundamental que compreendamos o fato de que o Senhor nos guia em vez de se esconder de nós. Deus não está fugindo de você. Deus não é o Deus abscôndidos, o Deus oculto, o Deus distante. Deus não é o Deus do deísmo que abandonou a criação. Nosso Deus é um Deus pessoal que se relata a nós na sua palavra como seu povo e nos chama à intimidade e nos diz: chame-me de Pai, busque-me pela oração, pelo relacionamento pessoal. Ele revelou-nos a sua vontade na sua palavra e deu-nos o seu Espírito para nos iluminar na compreensão dessa verdade revelada na palavra. Então Ele não é um Deus oculto, Ele não é um Deus que se esconde, nem traz a sua vontade de forma oculta. Ela está revelada. Cuidado então com essa ideia de que Ele não está revelando a você a sua vontade. Talvez é você que esteja cego para ver. Talvez é você que não queira ver. Deus está presente, Deus está ativo, Deus está nos falando, Deus não está ausente, Deus não é um Deus escondido, Deus é um Deus presente, é um Deus entre nós. Antes, Ele nos oferece uma orientação clara de como viver nossa vida para agradar a Ele. Precisamos aprender o conceito de seguir o programa de orientação de Deus. Quando Paulo então declara, lá em Efésios capítulo 5, verso 17: por esta razão não vos torneis insensatos, não seja nércio,
não seja tolo, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Paulo diz que somos nós é que temos que compreender esta vontade. Ela está aí, ela está manifesta. O primeiro passo, então, para alcançar a orientação de Deus é ler a Bíblia. Leia a Bíblia. É simples assim. Você precisa lê-la. Você precisa compreendê-la. Aqui já é preciso chamar a atenção de muitos que desprezam a palavra, tratam-a com menosprezo, gastam todos os recursos na compra de televisões. Eu não sou contra ter TV, eu tenho TV. Eu só sou contra o cristão ter uma TV melhor do que uma Bíblia. Eu sou contra um cristão gastar todo o dinheiro dele. E olha, tem gente entre nós que mesmo na idade avançada aprendeu a dirigir, aprendeu a usar a internet, aprendeu a usar computador, mas ele se nega a aprender a ler as Escrituras. Ele não quer aprender a língua portuguesa, ele não quer aprender a interpretação, ele não quer aprender história, ele detesta as Escrituras, ele não lê, não ama, não compreende, não se aprofunda. A escola dominical ele a odeia, a reunião de estudo bíblico para ele não tem sentido, ele quer tudo menos conhecimento na palavra. O primeiro passo para que você compreenda a vontade é ler a Bíblia. Ao separarmos tempo para ler a Bíblia, aprendemos a respeito de Deus e seremos moldados pela sua palavra. Então, quem quer conhecer, acha que pode ir lá e sondar a mente dele. Isso é impossível. E fica buscando artifícios outros para fazê-lo, como os pagãos, dança da chuva e tudo mais. Mas se negam a fazer aquilo que a própria Bíblia diz. Aprenda sobre Deus nas Escrituras, conheça-o para agradá-lo e para saber aquilo que Ele deseja que você seja, moldar o seu ser, fazer o seu ser conforme a vontade dEle. Parte da leitura da Bíblia é saber interpretá-la. Em segundo lugar, então, além de ter o desejo de lê-la, você tem que ter o desejo de interpretar a Bíblia. Você precisa comprar livros cristãos. Você precisa ouvir sermões. Você precisa participar de cursos sobre as Escrituras, sobre hermenêutica, sobre interpretação bíblica, sobre exegese. Você precisa conhecer a história do Antigo e Novo Testamentos. Você precisa conhecer a vida dos personagens bíblicos. Você precisa conhecer o tempo em que a Bíblia foi escrita. Você tem que se esforçar. Para de ficar procurando a mãe de Iná para dizer para você o futuro. Chega. Já deu errado a mãe de Iná. Já foi o tempo dela no Fantástico. Cessa disso. Mas interpretar as Escrituras dá trabalho. Interpretar as Escrituras exige envolvimento. Os anseios de Deus, seus desejos e o que lhe agrada, está tudo claro nas Escrituras. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Está na Bíblia. E é claramente reconhecido por qualquer homem o que está registrado ali. É claro que em toda a Escritura, que a vontade de Deus é que você seja santo, sábio, maduro, alegre, devoto e submisso. Muito cuidado também para você não pecar com algumas coisas que são perigosas. O cara ora para Deus assim: Deus, é certo ou é errado eu adulterar? Meu filho, é notório e é claro que é errado. Não tem nem para que perguntar isso para Deus. Deus, é certo ou é errado eu separar da fulana para casar com a Beltrana? Claro que é errado. Ele ordenou que você continue casado com a esposa da sua juventude por toda a sua vida. Nós não vamos diminuir Deus a picuinhas do dia a dia. Não faça isso. A vontade dele vai querer conduzir você para ser santo, sábio, maduro, alegre, devoto e submisso. Busque a Deus na direção de glorificar o nome dele.
Pergunta 1 do Catecismo Maior de Westminster: qual é o fim para o qual o homem foi criado, o propósito? Dar glória a Deus, gozá-lo para sempre. Então a vontade dele é essa. É essa vontade que eu preciso conhecer. Não adivinhamos a vontade de Deus. Vivemos de acordo com a vontade de Deus quando conhecemos através da sua palavra. Então para de ficar querendo saber isso ou aquilo do seu dia a dia e começa a conhecer Ele na palavra dEle. Você vai ter sentido de vida, você vai ter sentido de ser, sentido no que você faz, no que você realiza, conhecendo, experimentando. Este conceito de aproximar-se cada vez mais de Deus, para que se possa viver de acordo com a sua vontade, ou viver para agradá-lo, é o que nós estamos buscando. Quando o apóstolo Paulo declara procurar e compreender qual a vontade de Deus, é nesse sentido de aproximar-se mais dele, a ponto de conhecê-lo intimamente e saber o que ele deseja de nós, o que Deus quer de nós. Fomos criados para Ele. Como Santo Agostinho declara: não haverá descanso nem sossego em nossas almas, senão em Deus. Enquanto você não conhecê-lo, enquanto você não agradá-lo, não haverá descanso. Você continuará a buscar uma vontade que eu não sei qual é. Você precisa viver para agradá-lo. A vontade de Deus é algo que você faz, é algo que você vive quando permanece nele. Entenda isso. A vontade de Deus é algo que você faz. Por isso Paulo diz: procurai compreender. Você precisa compreender a vontade de Deus. Você precisa viver nele. Por isso, tira a ideia de que conhecer a vontade dele é saber qual é o meu bem futuro. O que é que eu quero amanhã? O que é que eu busco de melhor? Não é isso. É conhecê-lo, saber o que é que ele quer de você. Viva isso e você compreenderá a vontade de Deus na sua vida. Feche os seus olhos, curva a sua fronte. Vamos orar, vamos falar com Deus. Bondoso Deus, nós estamos à tua presença, ó Pai querido, certos de que a tua vontade nos foi revelada na palavra, mas porque não tínhamos uma compreensão clara disso, vivíamos como os pagãos, tentando sondar a mente eterna de Deus e adivinhar qual era a tua vontade. Vontade essa que muitas vezes misturávamos com os nossos desejos pessoais, esquecendo-nos de que o Senhor deve ser glorificado em nós. Quer comendo, quer bebendo, ou qualquer outra coisa que façamos, que Deus seja glorificado. Então a vontade revelada de Deus é esta, que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, e nos comprou pelo sangue precioso de seu Filho, e nos fez propriedade exclusiva dele, para em nós manifestar o seu nome, para a glória do seu nome. Ajuda-nos então a compreendermos esta vontade, estudando a palavra, conhecendo-a, examinando-a em profundidade e aplicando ela ao nosso viver, para conhecermos a Ti face a face e então vivermos a vontade do Senhor. Guia-nos, ó bondoso Deus, guarda-nos, sê conosco, é o que rogamos em o nome de Cristo Jesus. Amém.